Falando sobre o nosso Senhor Jesus, ele foi um homem, né, quando viveu aqui neste mundo, quando habitou entre nós, entre os homens, ele foi um homem que causou grande impacto, né? As suas pregações, as suas palavras trouxeram alguns ensinos que para a sociedade daquela época era coisa que o pessoal ficava de boca aberta, né? E muitos até não aceitavam a sua palavra. Porque o Senhor Jesus trouxe um entendimento, né, e uma revelação da vontade de Deus e da palavra de Deus que muitos religiosos daquela época e muitas pessoas daquela época, né, ficaram atônitas, ficaram perplexas, porque ele falava coisas que as pessoas não estavam acostumadas a ouvir, e ele também falava coisas que as pessoas não estavam acostumadas a praticar. Então, quando a gente lê, por exemplo, o Evangelho de Mateus, no capítulo 5 até o capítulo 9, com o sermão chamado Sermão da Montanha, ou o Sermão das Bem-aventuranças, que Jesus ali prega, Mateus registra todo esse sermão, são 4 capítulos, né? Na verdade, 5 capítulos, né, do seu Evangelho, dedicados a esse sermão que Jesus pregou. Nós vemos ali quantas verdades que Jesus expõe, né, que vinham para esclarecer ao povo daquela época e para nós hoje também o verdadeiro sentido dos mandamentos, o verdadeiro sentido da lei que muita gente não havia entendido e muita gente estava vivendo de forma errada. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite, amados. A vida de Jesus, a sua maneira de viver, a sua maneira de pregar, a sua maneira de alcançar as pessoas era algo diferente, que muita gente ficou surpresa e perplexa. Nós queremos ler aqui no Evangelho de Nosso Senhor Jesus, conforme Lucas registra, no capítulo 19, uma passagem que fala do Nosso Senhor Jesus, né, agindo de uma forma e trazendo uma revelação que para o povo daquela época era alguma coisa estranha e que muitos até, a princípio, não concordaram com a atitude de Jesus. Acharam aí? Evangelho de Nosso Senhor Jesus, conforme o registro de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1. Lucas 19, a partir do verso 1, diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Olha o versículo 7 agora. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Até o verso 10. Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Peça ao Senhor para que fale ao teu coração nessa noite. Ó Deus, Pai amado, Senhor Todo-Poderoso,
Te louvamos, Senhor, pela oportunidade, pela bênção tão preciosa de estarmos aqui em Tua casa, Pai. Como isso faz bem para nós, Pai, como isso alegra o nosso coração, essa comunhão contigo, essa comunhão com nossos irmãos. Podemos Te adorar por meio dos louvores, Pai, falar das Tuas maravilhas, falar da Tua graça, do Teu amor, da Tua salvação. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, porque nessa noite o Senhor nos concedeu este privilégio, esta bênção tão preciosa, de estarmos aqui na Tua casa este tempo, Pai. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas nós Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que não há lugar melhor para nós estarmos nesta hora do que aqui em Tua casa. E agora, Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo, que conhece o meu coração e conhece o coração de cada um que aqui está, também daqueles que acompanham este culto através da internet, que o Teu Espírito Santo nesta hora possa falar individualmente, particularmente com cada um, Senhor. O Senhor sabe do que nós precisamos, o Senhor sabe das nossas necessidades, sabe também das nossas fraquezas, das nossas limitações, sabe da situação em que estamos vivendo hoje, Senhor. E por isso nós rogamos a Ti, fala conosco. Fala, Senhor, por meio da Tua palavra e por meio do Teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, quando Jesus passava ali por Jericó, diz que uma grande multidão o seguia, ele já estava muito conhecido, tinha feito muitos milagres, curado muitos enfermos, né? Dado vista a cegos, ele tinha expulsado demônios, libertado pessoas que estavam cativas de demônios, ele tinha ressuscitado mortos, multiplicado pães, ele já tinha feito muitos milagres, e a multidão, onde ele estava, havia uma multidão seguindo Jesus. E diz o texto que quando ele entrou ali em Jericó, né, ele estava cercado de uma grande multidão. E Zaqueu, que morava em Jericó, queria ver quem era Jesus. Ele certamente tinha ouvido falar, né, a fama de Jesus havia crescido. Naquela época não havia televisão, muito menos internet, mas as notícias correm. E Zaqueu tinha ouvido falar de Jesus, tinha ouvido falar da fama de Jesus. E quando ele soube que Jesus estava chegando na sua cidade, eu quero ver esse homem. Quem é esse homem? Acho que se você e eu morássemos lá em Jericó naquele dia, também a gente ia largar tudo para ir lá ver quem era Jesus. Né? Contemplar quem é esse homem. Como será ele? Alto? Será forte? Loiro? Moreno? Cabelo comprido? Cabelo curto? Como será que Jesus é? Então Zaqueu queria conhecer, queria ver quem era Jesus. Mas Zaqueu, diz o texto, que ele era um homem de pequena estatura. E ele não conseguia ver, porque a multidão estava à volta de Jesus, e ele olhava e só via a multidão, e Jesus lá no meio, ele não conseguia enxergar Jesus. Então ele correu à frente, subiu numa árvore, e falou, ele vai passar por aqui, e quando ele passar eu vou vê-lo. Então Zaqueu subiu e ficou lá em cima da árvore, esperando Jesus passar. E para a surpresa dele, quando Jesus passou, olhou para cima, e falou, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em sua casa. Imagine a surpresa, e ao mesmo tempo a alegria daquele homem. Peraí, como é que ele sabe meu nome? Eu não o conheço, eu nunca vi, ele nunca me viu, como esse homem sabe meu nome? Aliás, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar, queridos, para você nessa noite. O Senhor te conhece pelo teu nome. O Senhor te conhece pelo teu nome. Aleluia. O Senhor não nos trata na multidão. O Senhor não nos trata no meio de muitas pessoas. Ele trata conosco pessoalmente, individualmente. Ele nos conhece pelo nome. Então ele falou, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. Então Zaqueu desceu, e Jesus o seguiu e foi para a casa de Zaqueu. E o versículo 7 nos diz que quando as pessoas viram Jesus indo para a casa de Zaqueu, falaram, olha,
ele foi para a casa de um pecador. Quer dizer, Zaqueu não era um homem de boa fama naquela cidade. Por quê? Ele era publicano, ele era cobrador de impostos. Os romanos dominavam sobre o povo de Israel, né, e cobravam impostos ao povo de Israel. E os romanos comissionavam alguns judeus para cobrar o imposto dos judeus e entregar a eles romanos. E Zaqueu era um desses, e esses homens eram chamados publicanos. Eles eram comissionados pelo Império Romano para receber o imposto do povo judeu e entregar para os romanos. Então, ele não era uma pessoa bem vista, né? Talvez até odiado por alguns, porque ele, como poderia se dizer, ele se vendeu aos romanos. Ele cobrava impostos do seu próprio povo para entregar aos romanos. Então, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, a multidão, as pessoas que conheciam, falaram, não. Jesus não devia ter feito isso. Esse homem é pecador. Em outras palavras, esse homem não merece que Jesus entre na casa dele. Então, amados, como eu falei no início, Jesus, durante o seu ministério, ele provocou muitas surpresas, né? Muitas situações em que as pessoas ficaram perplexas, não esperavam aquela atitude ou aquela palavra que Jesus dizia. Porque estavam acostumados de uma forma e Jesus veio mostrar algo totalmente diferente que o povo não conhecia. E até hoje ainda, amados, nós também podemos nos surpreender às vezes quando lemos a Bíblia e encontramos textos como esse que podem às vezes nos surpreender. Por que Jesus fez isso? Por que Jesus falou assim? Por que Jesus atendeu aquela pessoa? Até mesmo nós, às vezes, ficamos surpresos com a atitude de Jesus. Então, amados, aquele homem que para a multidão, para os seus vizinhos e conhecidos, não era digno de que Jesus entrasse na casa dele, aquele homem, Zaqueu, teve o privilégio de receber Jesus em sua casa. O texto diz que depois que Jesus entrou na casa dele, não fala detalhes de quanto tempo Jesus ficou ali, mas fala que depois de um certo tempo, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, olha a expressão que ele usa, Senhor, ele já chama Jesus de Senhor. Então, Jesus provavelmente tinha falado com ele, conversado com ele, e ele creu que Jesus Cristo realmente é o Deus, o Senhor, que havia sido prometido para o povo de Israel. Então ele fala, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Metade dos meus bens. A Bíblia diz que ele era publicano e rico. Rico, por quê? Também muitos publicanos, eles cobravam a mais do povo e pegavam a parte para ele e davam o que era dos romanos. Então, talvez por isso Zaqueu fosse rico, porque cobrava o imposto além do que devia e ficava com uma parte para ele. Então, ele era rico e ele fala, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Então, amados, vejam que mudança na vida desse homem. Até algumas horas atrás, ele estava vivendo a sua vida, não conhecia Jesus, queria conhecê-lo e estava seguindo sua vida normalmente. Mas quando ele recebe Jesus em sua casa, convive por algum tempo com Jesus, a vida desse homem foi transformada pela presença de Jesus. Ele era rico e ele disse, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você teria coragem de dar a metade dos bens que você tem para os pobres? Eu acho que talvez nós todos tenhamos muita dificuldade em fazer isso. Já pensou? Não sei se você tem muito, tem pouco, mas o que você tem, pegar metade e dar para os pobres. Então, o impacto da presença de Jesus na casa de Zaqueu foi tão forte, foi tão tremendo, que ele demonstrou a Jesus, né,
a sua conversão, o seu amor por Jesus, que ele não estava mais preocupado com a riqueza. Ele estava mais preocupado ou mais feliz com a presença de Jesus e aquilo que Jesus significava para a vida dele, que ele falou, olha, eu dou a metade dos meus bens para os pobres. E ele continua dizendo ainda, e se em alguma coisa eu defraudei alguém, restituo 4 vezes mais. Então, se alguém ele tomou imposto além do que deveria, ele ia restituir 4 vezes mais do que ele tinha tomado ilicitamente daquela pessoa. Então, amados, nós vemos aqui a presença de Jesus na vida e na casa de Zaqueu, transformando a vida de um homem que para a sociedade era alguém que não era digno de receber a visita de Jesus. Alguém que não merecia. Poxa, justamente na casa de Zaqueu, podia ir na minha casa, podia ir na casa do outro, foi justamente na casa de Zaqueu, esse pecador, esse cobrador de impostos, justamente na casa dele. E aí Jesus fala aqui no versículo 9 e 10, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Hoje houve salvação nesta casa. Então, amados, aquele homem que era desprezado, que era talvez odiado pelos seus vizinhos, pelos seus conhecidos, era considerado indigno, sem merecer a visita de Jesus, foi alguém que foi alcançado pelo amor de Jesus e foi salvo. Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Zaqueu era judeu, era descendente de Abraão, então Jesus fala, este é filho de Abraão. E depois no versículo 10 ele diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, amados, esse texto nos ensina que o amor de Jesus não tinha barreiras, o amor de Jesus não tinha preconceitos, não tinha paradigmas. O amor de Jesus era aberto para todos. Ele veio para buscar e salvar o perdido. Então, para Jesus não fazia diferença se era pobre, se era rico, se era publicano, se era judeu, se era samaritano. Para Jesus não fazia importância. Ele veio para todos. Ele veio para buscar aquele que estava perdido e dar a salvação àquele que estava perdido. E o mais extraordinário nisso, queridos, é o poder do Evangelho. É o poder que Jesus tem de transformar a vida de todo ser humano que o conhece. É o poder que Jesus tem de transformar a vida de todo aquele que tem a oportunidade de conhecer Jesus, de decidir andar com Jesus e entregar sua vida para Ele. Foi o que Zaqueu fez. Zaqueu entregou a vida para Jesus, demonstrou sua conversão através dessas palavras que nós falamos agora há pouco, dando os seus bens para os pobres e restituindo a quem ele porventura tivesse defraudado, tivesse roubado. Então, quando o Evangelho chega, quando a pessoa conhece Jesus, ela é transformada. E é por isso que nós, amados, como igreja, nós precisamos ter sempre isso em mente. O Evangelho não é para alguns. O Evangelho não é para uma certa faixa da sociedade. O Evangelho não é para uma certa classe da sociedade. O Evangelho é para todos. Nós devemos pregar e anunciar esse Evangelho a todas as pessoas. Jesus disse lá no final do Evangelho de Mateus, fala assim, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Então, o Evangelho precisa ser pregado a todas as pessoas, sem distinção. Sem distinção. Talvez você conheça algumas pessoas que você fala assim, poxa, essa pessoa só falta ser crente. Essa pessoa é tão boa, essa pessoa é tão correta, essa pessoa é tão agradável, essa pessoa é tão amorosa, só falta ser crente. Talvez você conheça alguém assim, não é?
E talvez você conheça alguma pessoa que, ao contrário, fala, poxa, essa pessoa aí só me causa problemas. Essa pessoa aí poxa vida, desagradável. Fala algumas coisas que me machucam. Tem algumas atitudes, sabe, que não agradam. E você acha que aquela pessoa talvez não mereça o amor de Jesus. Nós estamos errados, querido. O Evangelho é para todos. Só Deus conhece o coração das pessoas. E só Deus sabe aqueles que irão crer e aqueles que não irão crer. A igreja não tem a autonomia de escolher para quem vai pregar. Nós devemos pregar a todos. E Deus vai trabalhar segundo a sua vontade, segundo o seu amor, fazendo surpresas, causando surpresas para nós. Glória a Deus. Amém? Então, amados, esse evangelho da salvação, ele precisa ser pregado a todos. Aos simpáticos e aos antipáticos, aos amorosos e aos rancorosos, aos agradáveis e aos desagradáveis, aos ricos e aos pobres, aos próximos e aos distantes de você. A todos, a todos, a todos. Eu queria lembrar, só para ilustrar isso, né, amados? É sempre interessante a gente citar esse exemplo. Os irmãos lembram-se, conhecem Daniel, né? Nosso irmão querido, que está lá em Anápolis. Quem sabe até ele está assistindo o culto agora. Há 1 ano e meio atrás, Daniel estava aqui pelas ruas, né? Começou a vir aqui tomar o café da manhã na porta da igreja. A palavra de Deus foi caindo no coração dele. Aí ele decidiu ir lá para a Cristolândia, passou 1 ano e 4 meses lá na Cristolândia. Foi batizado no final do ano passado aqui na igreja, entregou a vida a Jesus, né? Que bênção. E agora está lá em Anápolis estudando, fazendo uma faculdade. Algo que ninguém esperava, ninguém imaginava. Recebeu uma bolsa de estudos integral para fazer uma faculdade de engenharia elétrica, com o alojamento também gratuito, integral, para ele morar lá, tudo pago. E assim é. Então, amados, isso mostra para nós que nós não temos o direito de escolher a quem pregar. Nós somos chamados a pregar o Evangelho para todas as pessoas. E eu queria só ler mais um texto aqui em Atos, para a gente completar essa meditação. Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. O texto é muito longo, não dá para ler todo. Aqui no capítulo 10 de Atos, conta a história de um centurião romano, né, chamado Cornélio. Ele não era judeu, porque ele era da corte romana, portanto ele era romano, não era judeu. Mas esse homem era um homem piedoso que fazia suas orações. Então, esse homem, vejam aí a partir do versículo 3 do capítulo 10, só para a gente entender o contexto. Capítulo 10, versículo 3, diz assim: Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Então Cornélio teve essa visão de um anjo que mandou chamar Pedro.
Então, ele mandou essa comitiva, 2 servos e um soldado, até Jope, procurar por Pedro. O anjo deu até o endereço, a casa onde Pedro estava hospedado, à beira-mar, lá na casa de Simão, o curtidor. E aqueles 3 homens foram. Chegaram lá, conversaram com Pedro, e Pedro veio. Depois de alguns dias, né, a cidade era distante, depois de alguns dias, provavelmente uns 3 ou 4 dias, ele chegou até a casa de Cornélio. Então veja agora a partir do versículo 23. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Então vejam, Pedro, né, na sua primeira palavra ali, ele disse que ele, como judeu, não poderia estar ali. Ele não poderia entrar naquela casa, porque era de gentios, romanos, que não eram judeus. E ele não podia estar naquela casa. Mas ele fala que Deus mostrou para ele que ele devia ir e responder, né, atender ao chamado daquelas pessoas. Então é por isso que ele foi. Então, vou avançando agora para o versículo 30, olha aí. Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. E aí Cornélio continua contando, né, o que nós já lemos anteriormente. Aí Pedro, né, toma a palavra, e a partir do versículo 36, olha aí, versículo 36, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-os o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia, e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Olha agora o versículo 44. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e agradecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Então, amados, Pedro nem queria ir. Não fosse Deus ter dado uma ordem clara, Pedro nem iria para a casa de Cornélio. Então este é mais um exemplo, amados, aqui no livro de Atos, de como esse evangelho que nos alcançou, esse evangelho que nós conhecemos, esse evangelho que nos salvou,
ele é para todos. É para todos. Se fosse pela visão e conhecimento de Pedro, ele não iria para a casa de Cornélio. Imagina, eu, judeu, entrar na casa de um gentio, de um romano ainda? Jamais Pedro iria. Mas como Deus mandou, ele obedeceu. E para mostrar para Pedro e para os demais discípulos que estavam junto com Pedro, que aquilo era realmente de Deus, e que Deus amava os demais povos como ama o povo de Israel, desceu o Espírito Santo sobre todos que estavam naquela casa, sobre Cornélio e todos os seus convidados. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Assim como tinha acontecido lá no Pentecostes, com Pedro, com os demais discípulos que foram batizados com o Espírito Santo, aqui também na casa de Cornélio, todos foram batizados com o Espírito Santo. Para não ficar nenhuma dúvida de que este evangelho é para todos os povos, para todas as nações, para todas as pessoas. Então, amados, que Deus nos abençoe como igreja, para a gente guardar isso no nosso coração. E sabemos que nós devemos pregar, anunciar para todas as pessoas. Todas as pessoas. Domingo próximo, se Deus nos permitir, pela manhã, nós estaremos fazendo esse evangelismo aqui na praia. E nós não vamos escolher as pessoas a quem nós vamos dar e a quem não vamos dar a Bíblia ou a mini-Bíblia ou falar. Nós vamos entregar e oferecer a todos. No mês passado, algumas pessoas não aceitaram, não quiseram. Ok, a gente respeita. Aquelas que não querem, a gente não obriga a receber a mini-Bíblia, não tem problema. Mas a gente oferece a todos. Aqueles que quiserem, aqueles que aceitarem, receberão. Porque este evangelho é para a salvação de todos. Louvamos a Deus, amados, porque Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus, todos nós somos iguais. Diante de Deus, não há maior nem menor, não há melhor nem pior. Todos somos iguais. Todos nós somos pecadores e precisamos do perdão, precisamos da graça de Jesus em nossas vidas. Sem o perdão, sem a graça de Jesus, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então, como nós cantamos agora há pouco, que nós somos felizes com Jesus, sim, nós somos felizes, porque um dia esse evangelho nos alcançou. E nós devemos olhar para as pessoas e pensar, esse ainda não foi alcançado. O dia que ele for alcançado, ele também vai ser feliz com Jesus, como eu sou, como você é. E é por isso que nós, como igreja, precisamos pregar esse evangelho para todas as pessoas. Para todas as pessoas. E eu quero, ao finalizar esta palavra, como eu pedi aqui na vigília de oração, eu quero pedir à igreja que orem por mim, por minha esposa essa semana. Nós estaremos viajando terça-feira, se Deus permitir, para Sorocaba, minha cidade, no interior de São Paulo. Eu vou passar 4 dias lá, vou visitar minha filha mais nova que está morando lá em Sorocaba. E pretendo visitar meus parentes, primos, minha tia, a irmã de minha tia, o cunhado dela, meus primos, né? Tanto do lado do meu pai como do lado de minha mãe. Há muitos primos que eu tenho lá em Sorocaba, que há muitos anos eu não vejo. E Deus colocou no meu coração que eu vá até lá, fale com eles deste evangelho. Eu quero falar para eles do amor de Jesus. E eu quero que a igreja vá comigo nessa viagem. Eu estou chamando isso de uma viagem missionária. Eu quero que a igreja vá comigo nesta viagem através das suas orações. Para que Deus permita a mim e a minha esposa que nós sejamos usados lá como vaso de bênção nas mãos do Senhor. E eu possa, com muita alegria, sabe, possa falar desse evangelho para os meus parentes e familiares. Eu tenho orado, queridos, como eu já falei aqui na igreja, eu tenho orado, quero falar, Senhor, eu não quero chegar na eternidade sem que tenha comigo lá todos aqueles que são meus parentes, Senhor. Eu quero ver todos eles lá na eternidade, junto comigo, com o Senhor.
Como eu falei aqui na vigília, eu tinha 12 primos. Minha tia, a tia de meu pai, que morava vizinha de casa, ela teve 12 filhos, família muito grande. Eu e minha irmã éramos só 2. Ela tinha 12 filhos. E nós crescemos juntos. A minha casa dava fundo com a casa da minha mãe dava fundo com a casa dela. E a gente estava muito próximo. E nós crescemos juntos. Desses 12, 3 já partiram para o Senhor. E graças a Deus os 3 ouviram a palavra e creio que estão salvos. Agora esses outros 9, eu preciso falar ainda. Eu preciso falar para eles desse evangelho. Então peço à igreja que me ajude em oração esta semana. Amém, queridos? Em nome de Jesus nós teremos grandes vitórias e grandes notícias quando voltarmos para estar com os irmãos aqui na próximo final de semana. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus por essa noite, por essa oportunidade. E que Deus possa mostrar para você, para mim, quem é o Zaqueu. Quem é o Zaqueu que você conhece e que precisa conhecer Jesus? Quem é o Cornélio que você conhece e precisa conhecer o amor de Jesus? Que Deus possa mostrar para mim e para você, queridos. O Zaqueu, o Cornélio e outras pessoas que nós convivemos e nós precisamos falar desse amor de Jesus para eles. Amém? Feche seus olhos e peça ao Senhor que possa usar a sua vida. Peça ao Senhor que possa dar a você, a mim, intrepidez, coragem para falar desse evangelho poderoso, desse evangelho que transforma e salva vidas.